Boa noite a todos, né, paz do Senhor. Eu trouxe, assim, Deus ministrou no meu coração uma palavra sobre Jonas, tá? E aí eu queria que vocês, quem puder, né, e quem tiver com a Bíblia disponível, tá dando para me ouvir bem, né? Quem tiver com a Bíblia disponível e quiser acompanhar, tá? Eu vou ler apenas, na verdade, eu vou citar apenas um versículo é o capítulo 4, no verso 2, tá? Quando Jonas chega lá na cidade, já tem pregado, né, que ele fala que Deus, que ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, bondoso, e que não traria destruição para aquele povo, né? É porque eu tô sem óculos, irmãos, eu não consigo enxergar lá na minha Bíblia, né? Então eu li antes e agora eu tô só repetindo aqui o que eu li. E aí eu queria compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de Jonas, né? Porque se a gente for ler desde o início, se a gente for prestar atenção, Jonas, ele, quando os marinheiros perguntam para ele quem ele era, de onde ele vinha, então todas as respostas Jonas tinha para aquelas pessoas, né? E aí ele é jogado no mar. Como a gente já sabe a história, que ele é levado pelo grande peixe, ele é engolido e fica. Ele ora a Deus, pede que Deus escute o clamor dele. E quando eu li essa parte de, de Jonas estar lá questionando Deus porque ele não ele não destruiu o povo, né? E ele tinha sido levado para lá para destruir aquelas pessoas. Isso veio, Deus ministrou no meu coração. Jonas foi levado para lá para quê? Para ser castigado? Jonas era desobediente? Quem era Jonas, na verdade? Será que de fato Jonas sabia qual era o papel dele, né? Naquela, naquela época, no tempo em que ele foi chamado, será que ele de fato sabia qual o propósito de Deus sobre a vida da humanidade, né? Será que ele de fato era um homem mesmo temente a Deus, ou será que Jonas era apenas um religioso que achava que Deus iria fazer a vontade de Jonas mesmo e não a de Deus? Porque quando Deus chama Jonas, ele chama, ó, Jonas, tu vai lá e prega o arrependimento, porque o povo tem pecado e os seus pecados têm chegado até a mim com um cheiro desagradável. E aí ele é levado para lá. Muita luta, né? Ele escuta, ele decide, ah, não, vou lá. O Senhor já me levou até para o fundo do oceano, eu já conheci as entranhas de um peixe, então agora eu vou lá fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós somos tão limitados como humanos que eu comparo assim com Jonas, né? Que nós pensamos que Deus vai fazer aquilo que nós queremos, não é? Que em tudo Deus vai agir conforme a nossa carinha de bom, o nosso jeitinho de pessoas legais, mas não é assim que Deus vai fazer. Deus, ele nos trata conforme a sua capacidade mental, porque Deus, ele é um ser muito inteligente, ele é criador de todas as coisas. Então ele sabe quem ele formou um ser humano cheio de qualidades, de potência mesmo humana. E aí eu fico pensando como o Jonas agiu, né? E aí eu comecei a perguntar para Jesus o que Deus queria de fato que Jonas descobrisse naquela história, né? Porque a gente vê muitas coisas assim, falando a respeito de que Jonas foi desobediente, de que Jonas foi, mas mesmo assim, depois que Deus pegou Jonas,
Jonas foi levado para lá, para a cidade, pregou e as pessoas se arrependeram. Mas a gente sabe, a gente que caminha dentro da palavra de Deus, a gente percebe e lê nesse texto aqui, que é no capítulo 4, né, da história, a gente vê um grande descontentamento. Ele estava descontente, olha que interessante. Jonas não tinha nada de grato a Deus pelo que Deus tinha feito naquele período, né? E aí eu começo a imaginar o que faz Deus levar Jonas ao extremo, né? O que Deus queria com Jonas era simplesmente que ele aprendesse a amar as pessoas. Se nós dizemos, lá na carta de João, ele diz que se a gente diz que ama Deus e não gosta das vidas das pessoas, nós somos mentirosos e não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Lá em 1 João, né? E aí, você levando lá para o Novo Testamento, essa história, você vê o Jonas completamente perdido, chamado, amado por Deus, sim, escolhido, separado para uma missão. Uma pessoa que Deus tem um carinho tão grande era Jonas, que Deus leva Jonas a ter um encontro real com o amor dele. Deus chama Jonas para uma grande jornada, que foi todo esse percurso de fugir da presença de Deus, de fugir do propósito de Deus, porque o propósito de Deus é simplesmente que você guie as pessoas, que você resplandeça o que Ele é para as outras pessoas. E aí Jonas vai lá e faz tudo que Deus manda, prega, fala, mas aí ele não fica alegre por Deus não querer matar as pessoas, por Deus querer o bem das pessoas novamente. E trazendo agora assim para os dias atuais, nós falamos que amamos a Deus, nós ministramos no nosso coração, até impomos as mãos sobre as pessoas, falamos sobre Deus, falamos sobre o seu grande amor. Mas onde está o grande amor de Deus? Como nós encontramos esse grande amor de Deus? Esse amor que Jesus nos ensina agora a falar, que Ele não manda amar como a nós mesmos. Jesus, ele manda nós amarmos a Deus como Jesus nos amou. Ele diz, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Por que Jesus quer que a gente ame as pessoas como ele nos amou? Porque quando você pensa, Jesus me amou eu sendo essa pessoa. Aí se você parar agora e pensar assim, quem sou eu? O que existe em mim? O que tem em mim? De onde eu vim? Qual é o meu Deus de verdade? Nós cristãos, muitas das vezes nós nos perdemos nos nossos sentimentos. Eu sou uma bênção. Eu sou fogo puro. Eu sou um canal de bênção. Mas até onde eu estou disposto a seguir esse padrão, esse amor? Que limite? Até onde eu estou disposto a amar como eu fui amado por Jesus? Porque se a gente for prestar bem atenção, Jonas ele não tinha entendido, ele não entendia qual era o propósito de Deus. O propósito de Deus naquele momento nunca foi destruir a cidade. Aí ele diz assim, por isso que eu não queria vir, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus todo bonzinho, que se arrepende, que não tem coragem de fazer o mal às pessoas.
É, glória a Deus. E aí eu comecei a meditar sobre essa palavra. E quando nós paramos para olhar o que Jesus fez por nós, será que realmente eu estou disposta a amar as pessoas, as vidas, da mesma forma que eu me sinto amado? Aí vem uma questão muito linda. Como eu me sinto amada? Que ponto eu sei que eu sou amado por Jesus? Ao momento de morte, até a morte de cruz, de maldição mesmo. Eu fui amaldiçoada lá naquela. Era meu, tudo era meu, a cruz, a dor, a angústia, o pecado. E hoje eu sou livre. Eu estou disposta a não dormir no barco, a não pegar um barco errado. Eu estou disposta a renunciar a algumas coisas na minha vida. Eu estou disposto a isso. E aí chega um momento que é muito, muito crucial nas nossas vidas. É que Deus, ele não nos deixa confundidos. Ele nos ama de uma forma que ele quer que a gente aprenda com ele esse verdadeiro amor. Pois sim. Então, até que ponto nós estamos nesse período de conseguir entender qual o propósito real de Deus na minha vida? Qual o propósito real de Deus para a minha vida? Eu vou parar e esperar as profecias se cumprirem e eu não vou trabalhar para o reino, eu não vou entregar a minha vida, eu não vou amar como Jesus me ordena, amar não como eu me amo, mas amar como Ele me amou. É uma coisa muito linda quando você entende que você não foi você que escolheu isso. Ele escolheu. E se ele nos escolheu, ele nos olha como guerreiros mesmo, como pessoas que estão aqui blindados pelo sangue de Jesus, estão potencializadas para vencer o mundo como ele já venceu mesmo, porque nós estamos em Cristo. E porque quantas vezes nós desistimos de vidas de pessoas? Ah, não, mas esse daí não tem mais jeito, até Deus já abandonou. Não faz sentido quando nós olhamos para nós e vemos o quanto Jesus foi bondoso, foi gracioso com a gente, podemos dizer. Ele nos deu amor enquanto nós não merecíamos. Tudo aquilo que era meu, ele levou. E aí, no lugar de toda condenação, toda, de toda rejeição, de culpa, de condenação, de angústia, de sofrimento, de enfermidade, o que Jesus nos ofereceu? Ele diz que ele nos abençoou com grandes bênçãos espirituais. Nós já somos abençoados com isso nos lugares celestiais, em Cristo. Entenda, nós precisamos estar em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós entendemos que somos amados, que somos perdoados e que nós estamos, tudo está ao nosso alcance. E aí, quando a gente volta lá e pensa em Jonas, o que faltava a vida daquele homem? Mas cortou a ligação, cortou, tá saindo não.
Aqui tá normal. Voltou. Desligou. Voltou. Tá, Pronto. tava normal aqui. Pois é, aí quando o Jonas ele sabia todas aquelas respostas. A única coisa que Jonas não sabia era qual o propósito real de Deus ali na vida das pessoas. Porque Deus não quer destruir ninguém. Você já parou para pensar o valor que tem as almas que estão perdidas, as pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que estão desorientadas, as pessoas que estão cabisbaixa. O valor delas, ele é incomparável, ele é inestimável. Esse valor é o sangue daquele que deixou toda a sua glória, se desfez de tudo, de toda a sua riqueza, de todo o seu reino, e se fez carne. A Bíblia diz que Jesus, né, o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele se tornou nós humanos, assim, dor, sofrimento, angústia, né? Esses sentimentos, eles eram, mas o porquê? Por que Jesus amou? Lá em João 3,16, ele diz que porque Deus amou o mundo. Foi porque Deus amou o mundo. E aí, o que eu trago para nós hoje é que nós devemos buscar entender esse amor, buscar entender qual o seu propósito. O meu propósito é só anunciar, é só pregar, é só ministrar sobre a vida de alguém. O meu propósito é o quê? O que eu devo fazer? O maior sacrifício já foi feito, que foi a entrega de Jesus por nós. E quando eu entendo que esse preço foi muito alto e todas as pessoas têm direito, eu não quero que esse valor tenha sido gasto por pouca coisa, por pouca gente. Eu quero ganhar. Eu quero que as pessoas entendam. Eu quero que as pessoas entendam o reino. O reino, ele é amor, ele é paz, ele é justiça. A justiça de Deus é amor, que é o próprio Cristo que veio para nos justificar. Quando eu digo, eu vim para cá, igual o Jonas. Não, eu vim para cá, Senhor, para ser, para falar do seu amor, para falar, pregar o arrependimento, mas eu já sabia, o descontentamento, eu já sabia que o Senhor ia perdoar essas pessoas, que o Senhor não ia destruir essa cidade. E Jonas queria que Deus pensasse igual ele, olha. Nós precisamos guardar o nosso coração. Precisamos guardar a nossa vida, porque Deus não levou Jonas para lá para castigar, não, irmãos. Tenho certeza. O que Deus queria que Jonas entendesse era que ele amava todas as pessoas incondicionalmente. Os pecados fediam, certo? Chegavam muito mal diante de Deus o pecado daquela cidade. Mas Deus manda Jonas lá. O propósito não era que eles ouvissem e não sentissem nada no coração. O propósito era que eles ouvissem o que Deus iria fazer. Olha, se vocês estão pecando muito, e vocês precisam se arrepender, porque quando vocês se arrependerem, aí vai vir sobre esse lugar muita paz. Deus vai olhar para vocês diferente. E aí o povo vai, o rei vamos fazer aqui, vamos fazer um ato de arrependimento. Vamos mudar a nossa atitude. E aí, quando ele vê essa atitude mudando, ele fica triste, porque ele queria que aquilo que ele foi lá determinar, eu determino sobre a vida de vocês,